Esse vídeo aqui não vai ter edição. Na verdade, nós estamos nos preparando para poder fazer uma viagem rápida. Nós temos essa mania de às vezes não nos planejar, dá na louca, a gente pega e vai. Eu moro em uma outra cidade, eu moro a 400 quilômetros do meu pai. E esse ano eu não vi o meu pai ainda, né? Porque como eu já contei em algum vídeo aqui, nós somos uma relação meio distanciada, né? E aí eu resolvi ir lá conversar com ele, tentar entender o que está acontecendo e ver os meus irmãos. Eu e meus irmãos, a gente se dá muito bem, a gente sempre se deu muito bem. E eu quero aproveitar este momento para poder ver os meus irmãos, principalmente um irmão meu que já tem 3 anos que eu não vejo ele pessoalmente. Mas enfim, a minha história aqui é contar para vocês uma coisa que me aconteceu hoje pela manhã. Meu esposo foi prestar um serviço para um cliente em uma outra cidade, bem pertinho daqui de onde eu moro, e eu fui com ele para poder passear. Só que eu não queria entrar na casa do cliente. Geralmente, quando eu vou com ele e não tô afim de entrar na casa do cliente, ele me deixa num posto de gasolina, né, numa conveniência, ou às vezes num restaurante, esperando ele. E aí hoje ele me deixou num posto de gasolina e eu entrei na conveniência para poder tomar um cafezinho e eu acabei conhecendo a, a atendente lá do Conveniências. Inclusive uma senhora muito simpática, muito educada. E como o Conveniências estava vazio, porque hoje é feriado, e tinha muito pouco movimento, muito pouca gente entrando, nós começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem. Ela me contou um pouquinho da vida dela, contou das coisas que ela estava passando, contou da situação do filho dela. E eu quero resumir um pouquinho da história dela, porque eu acho que pode ser aprendizado para você. E tá aí do outro lado, da mesma forma que foi para mim. Ela foi uma pessoa, sempre desde o início, sem muitas amizades, sem muitas companhias. Ela falou que foi uma criança bem reclusa, era uma criança que ela não convivia com as outras pessoas, uma criança que não conseguia se conectar com as outras pessoas. E ela falou assim que muitas vezes ela até tentava conversar com outras crianças, fazer amizade, mas essa amizade não fruía, essa amizade ela não ia para frente. Sabe aquela coisa de criança, de uma criança ir lá chamar a outra para brincar e a outra vem chamar a outra para brincar? Antigamente a gente já tinha até mania, né? Às vezes de uma brincar na casa da outra, a outra brincar na sua casa. Essa infância comum, né, da maioria das pessoas, pelo menos a minha infância foi assim. Eu tive uma infância que eu brincava muito na rua. Eu morei no interior, né? Eu vim do interior, nós brincávamos muito na rua. Eu ia na casa das minhas amigas brincar de casinha, elas também iam na minha casa. E assim foi a minha infância. E ela não teve isso na infância dela. E quando ela cresceu, ela também virou um adulto meio afastado. E aconteceu a mesma coisa, mais que ela tentasse ali brincar não, desculpa, mais que ela tentasse me aproximar das outras pessoas para poder fazer amizade, para poder ter um vínculo ali social, ela não conseguia. Por quê? Porque ela até tentava. Porém, as pessoas conversavam com ela ali naquele momento, ela tentava dar continuidade na amizade, mas geralmente ou as pessoas não ligavam mais para ela, ou as pessoas não respondiam mais a mensagem dela, ou as pessoas bloqueavam ela. Ela até contou uma situação de uma vizinha que tinha acabado de mudar para frente da casa dela, e aí o filho dela brincando lá na rua, a bola caiu lá na casa da vizinha, e aí ela foi lá na casa da vizinha ver se a vizinha conseguisse tirar a bola, pegar a bola do filho dela. E acabou que a vizinha não conseguiu, e aí só que as duas começaram ali a conversar, e aí ela foi e sentiu ali achando que estava formando uma amizade, que estava tendo uma amizade. Ela falou que uns dias depois ela pegou umas laranjas que tinha lá no pé da casa dela e foi lá na casa da vizinha dar laranja. Ela foi lá e ainda foi conversando com a vizinha, ainda levou o filho dela para poder brincar com outro rapaz, depois com o filho da vizinha. E pronto, achando ela que estava fazendo uma amizade. E aí ela falou que logo em seguida essa mesma vizinha conversando com uma outra vizinha, né? Comentou que na verdade ela não recebia visita, porque o marido dela não gostava, que o marido dela não gostava de gente na casa dela, tal. E aí ela sentiu, né? Ela falou: "Nossa, deve ser pra mim, porque eu que fui lá". Mais uma vez a amizade não deu certo. E assim, e a gente conversando, ela falando sobre isso, ela começou a contar referente ao filho, que o filho dela também acontecia a mesma coisa, que ele tentava fazer amizade com as pessoas, só que a amizade não dava continuidade. E aí, muitas vezes, ele perguntava pra ela: "Ah, mamãe, mas eu nunca vejo a senhora conversando com ninguém, eu nunca vejo a senhora tendo amizade com ninguém, a senhora não tem amigas?", né? E aí ela tentava explicar pra ele, tentava conversar com ele, porém, gente, a carência dela por amizade era tão grande, olha você ver a situação, que ela comprou livro de autoajuda. Deixa eu voltar aqui pra vocês poderem entender.
o filho dela também estava tendo dificuldade de ter amizade. Então, ela não queria que o filho dela passasse pelas mesmas coisas que ela veio passando durante a vida inteira. Isso, gente, eu tô falando de uma senhora que tem mais de 50 anos hoje, né? E aí, para poder não deixar o filho dela passar pela mesma situação, ela chegou ao ponto de comprar livros de autoajuda para dar pro filho. Lembrando que o filho dela é apenas uma criança de 11 anos. Para dar pro filho dela ler, entender e tentar colocar em prática. Como conquistar outra pessoa em poucos minutos, como usar o seu poder de persuasão. Gente, eu vou ser bem honesta com vocês, eu sou mãe, eu também tenho uma filha de 12 anos e tenho meu filho, né, de 20 anos, já passei por essa fase. Mas de coração, eu fiquei assim, não horrorizada, mas eu fiquei assustada pelo que ela me contou. Porque ela chegar ao ponto de comprar um livro de autoajuda para poder dar para uma criança. E aí eu falei com ela, mas você já parou para pensar que talvez o seu filho, ele é dessa forma também por causa de você, porque ele realmente está repetindo o que ele está aprendendo com você? E outra coisa, você está procurando esse monte de amizade porque você tem um vazio dentro de você e você quer que as pessoas preencham esse seu vazio. E aí, ela olhou pra mim e falou, nossa, mas será que ela realmente tem razão? E um detalhe muito importante, todas as vezes que ela tentava fazer amizade, ela fazia amizade com gente bem mais nova que ela, sabe? Meninas de 25, 30 anos. Aí eu falei com ela assim, sabe qual é o problema aqui? Você tá tentando se encaixar em buraco que não te cabe. Você tá tentando se encaixar em buraco que não te cabe. Porque você acha que uma mulher de 50 anos tem a mesma maturidade, a mesma mentalidade de uma menina de 25? Uma menina de 25 anos, ela tá ali no flor da idade, ela tá iniciando a vida adulta, então assim, dependendo da rotina de vida dela, do estilo de vida dela, ela tá querendo sair, ela tá querendo namorar, sabe? Ela tá ali preocupada no namoro. Uma mulher de 50 anos, ela já quer sossego, ela já quer paz, ela já quer uma vida mais tranquila, mais leve, ela já tem uma certa maturidade, né? Ela já tem uma certa mentalidade, ela já entendeu algumas coisas na vida. Não tinha nada a ver, por isso que ela não tinha amizade com ninguém, sabe? Por isso que ela não conseguiu cultivar nenhuma amizade na vida adulta. Agora, quando ela era criança, por ela não ter amizade, aí já era uma outra coisa. Eu acredito que deve ser algum tipo de conflito que ela tinha entre os pais. Ela contou um pouquinho sobre a mãe, parece que a mãe tinha um problema muito sério com o alcoolismo, o pai morreu cedo, então poderia ser algum tipo de bloqueio ou trava passado por essa situação, né? Porque, entre aspas, quem ela tinha o pai, mas o pai ela perdeu. A mãe, infelizmente, por estar passando por a situação de alcoolismo, não poderia dar ela a segurança e o cuidado que ela precisaria naquele momento. Então, provavelmente, talvez isso pode ter bloqueado ela. E essa carência que ela veio desde criança, ela passou para a vida adulta. E aí, ela começou a fazer esse monte de amizade com gente muito mais nova que ela, vivendo uma fase de vida totalmente diferente que ela. E eu falei isso pra ela. Então, você, mulher que tá aí do outro lado, será que não tá acontecendo isso com você? Eu não sei se é o seu caso, tá? Eu só apenas resolvi vir aqui pra poder dividir com vocês. Porque às vezes pode ser o seu caso, sabe? Será que não é o seu caso? Será que você não tá tentando aí se encaixar em buraco que não te cabe? Talvez você tá com uma ausência, talvez você tá com uma carência tão grande emocional dentro de você. Às vezes você tem um sentimento aí, às vezes passou por alguma coisa quando você era criança, às vezes você foi abandonada pelo seu pai ou pela sua mãe. Às vezes você tem uma dor ferida, uma dor enorme dentro de você e você tá querendo preencher essa dor desse vazio com outras pessoas. E o que eu falei pra ela? Olha, primeiro você precisa se curar, você precisa se tratar, você precisa se amar. A partir do momento que você se amar como ser humano, automaticamente a própria vida, Deus, ele vai mandar para você pessoas que estão alinhadas ali com o que você sente, alinhada ali com o estilo de vida, não, alinhada com o momento que você está vivendo agora, né? Que é a fase depois dos 50. E essas amizades, elas vão sim ser, se for da vontade de Deus, elas vão ser duráveis, realmente elas vão vir para acrescentar. Aí eu ainda falei com ela, a amizade é como se fosse um bônus. Você não está à procura de amizade. O que você precisa estar à procura é realmente de preencher esse seu vazio. É de tratar esse seu vazio. E aí ela falou assim, nossa, é mesmo, você tem razão. Então, a partir do momento que você tratar esse seu vazio, você não vai ter tanta necessidade do outro. Você vai começar a se amar, você vai começar a se olhar de maneira diferente. E naturalmente as amizades vão aparecer se assim for. É que como eu mesmo já gravei um vídeo aqui, eu vivo uma fase da vida com muita solicitude. Eu consigo ser feliz sozinho, porque se eu estou envolvendo, se eu estou
tentando conviver com pessoas que não se encaixam no que eu estou vivendo no momento, eu prefiro ficar na minha. E eu fico feliz por isso. Sabe, não é algo que me faz tanta falta, mas ela, infelizmente, ela não passou por esse amadurecimento emocional. Ela ainda tá lá, ainda ligada nas feridas, ligadas lá na ausência, na falta que ela tem desde criança. E o pior, ela tá passando isso pro filho dela. E aí eu falei bem assim com ela, olha, agora referente ao seu filho, cuide de você primeiro, se ame primeiro, eu te garanto que quando você começar a se amar, a se preencher, você vai conseguir ajudar o seu filho. E seu filho mesmo vai ver, sabe? Com a sua mudança, você vai conseguir mudar ele e ajudar ele. O que você está ensinando pro teu filho é o seguinte, que a qualquer preço você precisa conviver com as pessoas. E não tem que ser assim, você não tem que se diminuir para poder cair, para poder entrar em buraco de ninguém, sabe? Você não tem, você é uma pessoa preciosa, você é um bem precioso, Deus te fez com muito amor, a Bíblia fala que eu te darei o melhor dessa terra. Por que você está se diminuindo dessa forma? Por que você está ensinando o teu filho a se diminuir dessa forma? Então se ame primeiro, se cuide primeiro. Isso vale para você, mulher que tá aí do outro lado. Às vezes você tá passando pela mesma situação, às vezes tá se diminuindo para poder caber num relacionamento, às vezes você tá se diminuindo para poder caber numa amizade. Às vezes você está se diminuindo para entrar em ambientes que você não cabe, sabe? Pare de se sacrificar, mulher, pelo outro. Pare sabe, de não se olhar, se ame primeiro. Se complete, o que você precisa é se completar. Se complete primeiro e automaticamente tudo que tiver de ser vai ser de uma maneira bem natural, de uma maneira saudável, porque quando você faz isso com você, sabe, fazer de qualquer jeito, não tem nenhum critério, você machuca o outro e provavelmente vai vir no teu caminho só pessoas que estão tão feridas quanto você. E duas pessoas feridas, gente, só se fere, só se fere. Então assim, vale pra você que tá aí do outro lado, cuide de você primeiro. Não se preocupe se você tem ou não tem amizade. Não se preocupe se você tá no meio de muitas pessoas ou não. Até porque a qualidade ela vale mais que a quantidade. É melhor você ter um amigo, dois amigos, às vezes até não tem ninguém, do que ficar vivendo cheio de gente que não tem nada a ver com você, que vive numa rotina totalmente diferente da sua. Pessoas que têm mentalidade totalmente diferente da sua. Que isso, não faça isso com você. Você não é mulher de migalha. Você é mulher de completo, você é mulher para poder ter inteiro. Então fique inteira primeiro. Aí eu falei para ela referente a isso, conversei com ela um tempão referente a isso. E eu espero realmente que ela tenha entendido a minha mensagem. Eu espero também que você do outro lado eu tenha falado de uma maneira que vocês tenham entendido. E eu espero também que eu possa ter ajudado você. Porque às vezes você tá aí do outro lado se sentindo do mesmo jeito, se sentindo sozinha, se sentindo carente. E querendo, sabe, dar um jeitinho pra poder encaixar ali no lugar que você nem gosta. Lugar que às vezes você tá até se sentindo mal. Sabe, você tá se massacrando pra poder entrar naquele lugarzinho. E você não é pra isso. Você é pra ser completa. Deus te fez pra ser completa. Então, assim, faça isso, cuide de você, cuide do seu emocional. Que automaticamente, se você tiver de ter amizade, você vai ter sim amizades bacanas, amizade de verdade. E enquanto essas amizades não chegam, então assim, você não vai depender da amizade para ser feliz. Se você tiver as amizades, maravilhoso. Porque se você não tiver também, você mesmo vai se fazer feliz. Você vai se levar para tomar um cafezinho, você vai se levar para poder viajar, você vai cuidar de você. Sabe? E ensine também a teus filhos, mães, vocês que são mães, ensine a teus filhos a não se sacrificar, a não se, sabe, não se desgastar, não se acabar para poder encaixar em ambiente que ele não é bem-vindo, ambiente que não tem nada a ver com ele. Ensina teu filho a se reconhecer, ensina teu filho a se amar, porque a partir do momento que ele se ama e que você se ama, automaticamente também você vai atrair pessoas assim. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem, porque eu acho que eu tô falando muito rápido, porque eu tô na correria aqui, né, como eu informei pra vocês, a gente pretende dar uma passadinha lá no meu pai, e eu não queria deixar de colocar o meu vídeo hoje, tá? Eu não vou nem editar, nem nada, porque não vai dar tempo, mas que Deus abençoe vocês, eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, tá bom? E até a próxima, se Deus quiser.